Estou pensando uma expressão em Apocalipse, capítulo 2, 5. Apocalipse 2, 5. Lembra-te, pois, de onde caíste. Vivimos num dia da história deste mundo e formamos parte de algo caído. De onde? De onde? Irmãos, se não entendemos de onde caímos, nunca vamos entender o que é ser caído. Vamos ler em 1 Timóteo, capítulo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia, paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Como te reguei quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinam outra doutrina. De onde caíste? Éfeso. Outra doutrina. Ensinando outra doutrina de Éfeso. Esta manhã, consideramos o que é ser cristão. Um cristão é uma pessoa sentada na presença de Deus Pai. Deus como seu próprio Pai. Em amor. Amando a Deus. Deus amando a Ele. Entendendo do coração de Deus. Que antes da fundação do mundo, Deus elegeu a Ele. Eu estou aí na casa meu Pai. Temos filhos por toda a vida na casa. Meus filhos entram e saíram sem pedir permisso, sem chamar à porta. Filhos de vizinhos chegando, estava pedindo permissão. A diferença é grande. Ser visitante ou ser filho. Filhos com todo o que essa palavra significa. Romanos 8 diz, e se filhos, então herdeiros. Co-herdeiros com Cristo. Filhos em todo o sentido da palavra. Até co-herdeiros com Cristo. Todo o que esse homem, Cristo Jesus, temos. E por isso,
em Efésios, Deus está abrindo seu próprio coração. Desde antes de qualquer coisa, antes da fundação do mundo, Ele quis a nós, queria a nós. Criou um mundo para ter nós. Filhos na casa, sentados na presença do Pai. Em amor, em Cristo. Não estorbos. Não impedimentos. Ele me amando a mim sem estorbo, e eu amando a Ele sem estorbo. É grande, verdade? É grande. Às vezes, olhamos dizendo, impossível. Por falta de fé, pensamos assim. Porque se Deus o diz, assim é. De onde caíste? Fazendo o cristianismo a um nível baixo que isto. É cair. Aqui em Timóteo, o apóstolo Paulo fala, dizendo a Timóteo, te roguei que ficasses em Éfeso para advertires a alguns que não ensinam outra doutrina. Eu he pensado, o pecado tem ao menos dois aspectos. Um aspecto é fazer o mal. Fazer mal. Outro aspecto é não fazer bem. Quantas pessoas estão contentes em não fazer mal, está contentes também não fazer bem. Tem algo na glória para nós. Cristo. Fim de verso 1 diz, esperança nossa. Esperança nossa. Que espera? Que espero eu? Que é a minha expectativa na vida? É Ele? Ou é algo que eu tenho como meta, como branco ante? Como algo que eu estou perseguindo? Cristo, nossa esperança. Gosto de pensar na palavra certeza, Cristo, nossa certeza. Mas para a minha alma, estou eu esperando algo. Paulo está dizendo a Timóteo para prepará-lo, preparando-lo que ele quedasse em Éfeso para manter a doutrina. Cristo, esperança nossa. Cair. Nossos corações, nossa consciência, sendo tentado de fazer mal, não tem grandes problemas em entender o que é
não fazer mal, resistir tentação, seguir a Cristo para resistir e pedir força e graça para seguir, não fazendo mal. É mais ou menos entendível. Mas como é isto? Não fazer bem. Filipenses, capítulo 3, verso 7. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo, e na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça, que vem da lei, ou que veria da lei, mas o que vem pela fé em Cristo. A saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo, e a virtude da sua ressurreição, e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos, não que já tenha alcançado o que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para a alva, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Um dia, Paulo, andando fora de comunhão com Deus, pensava em si que tinha acabado sua carreira, seu caminho aqui no mundo. Atos 20. Ele disse, não, eu ensinei de casa em casa, eu anunciado toda a verdade de Deus, e já, se morro, não importa. Eu acabei. Eu já acabei minha obra aqui. E uma coisa de Paulo, neste capítulo 20 de Atos, ele fala de Paulo. Não devemos ler, né? Aí. Mas ele fala de Paulo. O passado de Paulo, o presente de Paulo, o futuro de Paulo. Aqui, nada de Paulo. Este passou 4 anos depois. Em Atos 20, vemos algo de Paulo antes de 4 anos na cárcere. Depois de 4 anos na cárcere, ele já fala diferente. Interessante. Estou falando agora
de fazer bem. Fazer bem. Uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para algo. Fazer bem, irmãos. Não somente o cristianismo é não fazer mal, claro, está aí. Mas temos fazer bem, prossigo, avançando, as coisas estão diante. Prossigo para algo. É fácil perder nossa direção, nossa guia nesse mundo de hoje. Todos contentos com uma igreja mundana, uma igreja que é parte do mundo cristianizado. Em vez de pensar em Cristo, esperança nossa. Vamos ler em Atos 20. Eu mencionei isso e a vezes só 1.2 aí. Paulo, de boa consciência, viaja para Jerusalém, pensando fazer a vontade de Deus. Ele é um apóstolo. E ele diz várias coisas aqui, principalmente se nota que não está andando em comunhão com Deus porque ele fala muito de Paulo. Em outro lugar na Escritura ele diz: eu falo como louco, falando de mim mesmo. Falando de mim mesmo, eu falo como louco. Aqui ele fala de Paulo. Então, eu disse em verso Atos 20, 24. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que compre com alegria. Sabe o que passou com Paulo? Ele apelou a César. Ele apelou a César. Está falando, pensando a ser a vontade de Deus. Falando os anciãos de Éfeso. Fim de capítulo. E havendo 36, no dito isto, pois, pôs-se de joelhos e orou com todos eles, levantou-se um grande pranto entre todos, e lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijavam, entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que dizera, que não vieram mais o seu rosto. Acompanharam-no até o navio, e aconteceu que, separando-nos deles, navegamos e fomos correndo caminho direito. Chegamos a Cós, e no dia seguinte a Rodes, de onde passamos a Pátara, e achando um navio que ia para a Fenícia, embarcamos nele e partimos, indo já à vista de Chipre. Deixando à esquerda, navegamos para a Síria, chegamos a Tiro, porque o navio havia de ser descarregado ali, e achando discípulos, ficamos ali 7 dias, e eles, pelo Espírito, diziam a Paulo que não subisse a Jerusalém, porque os anciãos de Efésios
dissesse assim? Por que os anciãos não dizem a Paulo não subisse? Caído. Não entenderam a vontade de Deus. Paulo indo em desobediência a Jerusalém. Anciãos dessa mesma cidade de Éfeso. Paulo disse, beijando-lhe, abraçando-lhe, nenhuma. Disse, Paulo não vai. 4 versículos mais uns discípulos. Disse a ele, pelo Espírito, que não subisse a Jerusalém. Oh, irmãos, tão delicados são essas coisas. Tão delicados, um apóstolo, vemos um apóstolo aqui, tinha perdido a vista de Cristo, só essa pessoa, Cristo nossa esperança. Andando para fazer o que ele pensava bem. E os anciãos estão olhando a ele, apoiando em ele. Não disse, não, Paulo não vai. Os discípulos aí, olhando a Cristo, podem dizer, não subisse. Fazer bem, irmãos. Fazer bem. Nossas consciências nos picam, nos tocam se há algo para fazer mal, mas para fazer bem. É nossa justiça que impede. Como Filipenses. Tendo a minha justiça, senão qualquer coisa que pode ser ganho para mim. Para mim. Algo que eu posso fazer para dar-me crédito. Eu posso acreditar-me, apremiar-me. Esse é um estorbo para fazer bem. A graça sublime. Graça sublime. Não entendemos a graça de Deus. É favor imerecido. Sempre pensamos méritos ou iméritos. Pouco sabemos da graça de Deus. Deus glorificado 100% por um homem na cruz. 3 horas de trevas. E nós beneficiários disso. E somos mais responsáveis que podemos imaginar. Porque por mais graça, por mais amor, mais responsabilidade. Eu sou responsável em toda coisa. E eu é violado, é fracassado, é com toda a responsabilidade, já que é Cristo minha esperança. Outro engano. Acumulando méritos. É dizer, eu por 20 anos estudo a Bíblia, ministro a palavra, predico o Evangelho. Sou melhor? Estou acumulando algo? Esquecendo o passado. Esquecendo o que fica no passado, prossigo. Acumulando nos estorba em fazer bem. Irmãos,
A palavra do Novo Testamento é mistério. E mistério é algo revelado. Algo revelado. Um secreto é algo não revelado. Mistério é algo revelado, mas não pode aprender esse mistério sem Deus diretamente a cada um de nós falando. Um dia, Cristo perguntou: quem disse que eu sou? E Pedro respondeu: o Cristo, o Filho de Deus vivo. Ah, bem-aventurado eres, porque a carne e sangue revelou isso, senão meu Pai que é nos céus. Cada verdade que conhecemos, cada um de nós, se eu posso dizer, é Cristo o Filho de Deus? Sim, bem-aventurado eres, porque o Pai revelou diretamente a cada um. Quer que Deus é um? Etc, etc. É salvo? Sim. Bem-aventurado, porque Deus dos céus revela diretamente a cada um. E Ele dá vida diretamente a cada um. Deus não tem netos. Temos falado várias vezes, Deus não tem neto. Cada um é dele, diretamente dos céus a Ele. E cada verdade que conhecemos é porque Deus revelou diretamente a essa pessoa, essa coisa. E encontramos essa palavra mistério no livro de Efésios, aumentando a importância de entender da revelação diretamente de Deus. Porque Deus está ganhando a coração de cada pessoa aqui. Que essa pessoa venha à sua presença, senta a sua presença, amando a Ele e Ele amando a seu Filho. E qualquer outra coisa, qualquer coisa que se mete nisso, é outra doutrina. Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 1, outra vez, verso 3, como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinam outra doutrina, nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis que mais produzem questões do que edificação de Deus que consiste na fé, etc. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro, de uma boa consciência, uma fé não fingida. Quem tem o Darby? Que pode traduzir Darby, verso 4. You have Darby, don't you, babe? Give it to Linnean. Ele tem uma tradução do Darby, verso 4. É agora em português, por favor. Ensinar outras doutrinas, nem voltar suas mentes para fábulas e genealogias intermináveis, que traz questões antes do que a dispensação de Deus, a qual é o inferno. Que traz questões mais que, ao invés de, rather than,
Yeah. Ao invés, no lugar De avançar ou traz questões, doutrinas que traz questões em vez de avançar. A dispensação de Deus que é por fé. É o que o irmão Darby disse no verso 4. O fim do mandamento não é que é o último mandamento, não, é o resultado do mandamento. Guarda essa doutrina, Timóteo, e o resultado será amor. Mas esse amor formado e guiado por três coisas. Amor que sai do coração do crente, coração puro. Também amor, mesmo amor, que sai de uma boa consciência e uma fé não fingida. Quer dizer, esse amor está formado, não é amor de qualquer forma. O amor do homem tem preferências. O amor do homem tem seleções. O amor de Deus ama porque é amor. Aqui a doutrina, qual doutrina? De Efésios. Ele está pondo aqui ante nós a grande importância de entender o livro de Efésios. Esse mantém o caráter cristão no mundo. É viver com Cristo esperança. Viver beneficiários da graça de Deus. Viver gostando do que temos em Cristo. E verso 6, desviando-se alguns se entregaram a vãs contendas, querendo ser mestres de lei. Vãs contendas. Se tem regras, tem uma pessoa que guarda a regra melhor que outra. Contenda. Eu guardo a regra melhor que ela. Ou se Cristo é nossa esperança, todos temos iguais. Todos somos iguais. Verso 8. Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela usa legitimamente. Sabendo isto, que lei não é feita para o justo. Sabendo isto que a lei, disse aqui em minha Bíblia, pero não é correto. Sabendo que lei não é feita para o justo. Ele diz regras. Faz, não faz. Sabendo isso, que lei não é feita. A lei é boa. Ele diz, lei de Moisés é boa. A lei é boa. Lei não é boa. Para um justo. Entende? A lei é uma lei específica. Lei de Moisés. A lei. Lei é qualquer, o princípio de regras. E grande distinção. Toda a Bíblia, no Novo Testamento. Não há equivocação. Hein? Pode comparar com o irmão Darby e marcar esse artículo definitivo. Não cabe. Em, não sei, 80% de lugares sempre é lei. Não diz a lei.
Então ele fala da lei contra este e outro, contra, condenando. Fim do versículo 10. Para os mentirosos, para os perjuros, para o que for contrário à sã doutrina. Qualquer coisa que é contrário à sã doutrina conforme. Sã doutrina conforme o Evangelho da glória de Deus bem-aventurado. Conforme o Evangelho da glória de Deus bem-aventurado. Essa palavra bem-aventurado acontece 2 vezes, como entendo, no Novo Testamento, aqui em capítulo 6, essa mesma epístola. Bem-aventurado aqui tem um sentido de alegre, contente. Muitos dos outros lugares, maiormente, indicam uma pessoa alabada, uma pessoa louvada. Aqui é um Deus contente. Se usa nesse sentido muitas vezes no Antigo Testamento. O Evangelho da glória de Deus contente. Oh, irmãos, a alegria, gozo de Deus ao ter-nos na casa, Ele escolheu a nós, elegeu a nós. Na eternidade passada, Cristo fez a obra e já Ele pode dizer, vem. Senta aqui, contentes, alegres, nós juntos, porque Deus está contente também. O Evangelho que pregamos, irmãos, deve ser o Evangelho da glória de Deus contente. E como é isso? Ele pode salvar quem quer. Ninguém fica mais além da graça de Deus. E Deus, com todo o desejo, todo o amor que tinha na eternidade e tudo isso, já pode sair a um pobre pecador imerecido e por isso pode bendecir, abençoar a todos, porque é imerecido. E Ele está contente. Ele pode dar. Ele pode abençoar. Oh, irmãos, muitas vezes pregamos o Evangelho de salvação de pecados. Tão importante, é? E esquecemos. Bem para gosto de Deus. Bem para alegria de Deus. Bem para... Verdade? Assim é o Evangelho, está aqui. Vem para salvar-se de seus pecados, porque o inferno espera, claro. Mas vem para a glória de Deus. Contentamento de Deus, deleite de Deus, vem sentar. Esse é o Evangelho que Paulo vê aqui nessa epístola. Dizendo, guardamos estas coisas. A lei é para condenar qualquer coisa que está contra esse Evangelho. Então ele fala, verso 12. Eu dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim que de antes
fui blasfemo, perseguidor, opressor, mas alcancei misericórdia porque o fiz ignorantemente na incredulidade. A graça de nosso Senhor superabundou com a fé e amor que há em Jesus Cristo. Aqui é uma pessoa sentado na presença do Pai, contente com o Pai contente. Ele disse, eu o fiz ignorantemente na incredulidade. Só uns versículos para avisar-nos, porque hoje dia lemos em Apocalipse como de onde caíste. Já caído. Já caído. Ao fim desse curso, desse caminho, caído. Ao fim dessas coisas, é grande imitação que será vomitada da boca de Cristo. Verso 19. Conservando fé, boa consciência, a qual alguns, rejeitando, fizeram naufrágio na fé. E entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprenda a não blasfemar. Boa consciência. A consciência é algo maravilhoso dentro de cada pessoa. E às vezes fazemos algo, e sabemos que Deus não está contente com isso. É algo pequeno, e com desculpas e com raciocínios, podemos passar. E já Deus fala outra vez, boa consciência. E umas pessoas, disse ele aqui, verdade? Rejeitando essas coisas, não importa, não é muito pequeno, são coisas pequenas. Não importa. Olha eles, olha outro. Ou é por causa dele, é por causa do outro. Ignorando a voz de uma consciência dentro. Fizeram naufrágio na fé. Esse não é apostasia. Esse não é apostasia ainda. É um crente que, ignorando Deus falando pela consciência, e ele segue. Chega a um fim não desejado. Irmãos, se nossa consciência está picando, tocando, devemos separar, falar com Ele. Resolver esse. Senão, o fim é naufrágio. Himeneu e Alexandre. Entreguei a Satanás. Satanás não podia tocá-los na assembleia, a casa de Deus. Para que Satanás pudesse discipliná-los, Paulo
teve que entregá-los a Satanás. Nós não podemos fazer isso. O apóstolo podia. Mas esse mostra grande bênção de estar, verdade, na casa de Deus. Para que aprendam a não blasfemar. É bem fácil hoje blasfemar, irmãos. A verdade já está revelada. Tudo é claro. Todo isso manifestado é mal. Todo isso manifestado é bem. É bem fácil blasfemar hoje. Vou mencionar uma pessoa que pode blasfemar por dizer bem-vindo. 2 João 10. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebeis em casa, nem tampouco o saudeis, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Pode ser blasfemador, pode ser bem-vindo. Entendemos, irmãos? A verdade é a verdade. Bem é bem, mal é mal. Não podemos andar assim nesse mundo como se não fosse assim. Se uma pessoa anda mal. Devemos dizer, esse é mal, esse é bem. De outra forma, essa boa consciência. Baixa a voz. Baixa a voz. Irmãos, nossos corações devem responder à doutrina de Efésios. Pai, amor em Cristo. E muitas vezes esquecemos e aún estamos dispostos ou listos para andar com mal. Não somente não prosseguir o bem. Outro tempo já passa, mas outro, 2 Pedro, capítulo 2, verso 15. Os quais, deixando o caminho direito. Verso 20. Porquanto-se, depois de terem escapado das corrupções do mundo pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conheceram o caminho da justiça, do que conhecendo desviaram-se do santo mandamento que lhes fora dado. Irmãos, estas pessoas não são crentes, mas conhecem de Cristo de tal forma para escapar à corrupção do mundo. Há possibilidade hoje em dia, uma pessoa intelectualmente pode entrar nessas coisas de Deus e conhecer muito sem crer em Cristo. Conhecer tanto para tocar sua consciência e ele evita a corrupção do mundo. E passando aqui no mundo, o mundo está cheio desses falsos cristãos. E parecem cristãos, mas dizem que não creem. A condição, o estado do fim é pior. Não é possível chegar a um ponto pior neste mundo que encontramos aqui. Uma pessoa que conhecimento da verdade escapa à corrupção do mundo e não crê em Cristo. Fala esse versículo, verso
20, por quanto se, depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O irmão, não devemos de passar nesse mundo sem reconhecer que há bem, tem bem nesse mundo, tem mal nesse mundo. E andar firme. E o que a Bíblia diz, amém. Amém. Não quero falar com isso, não quero caminhar com isso, nada. Para manter uma boa consciência e não andar nesse caminho para o pior. Um crente nunca pode perder a salvação. Nunca, em nenhuma forma, nenhuma maneira. Mas essas pessoas aqui são semelhantes a crentes escapando da corrupção do mundo. Mas não são crentes. Eu devo reconhecer. Há tais pessoas nesse mundo. Quero andar segundo a Bíblia diz, para andar boa consciência. Vamos orar.